Está começando agora mais um caso da vida real, contado pelo eterno e inesquecível Gil Gomes, o maior contador de histórias de todos os tempos. Prepare-se para fortes emoções. Ouçam que história é esta. Esta história começa numa cidade pequena. Numa cidade não seria tão pequena, média, do Rio Grande do Norte. Ali vivia seu Pedro. Ali vivia a esposa de seu Pedro, Dona Joana. E ali vivia o único filho do casal Ivan, Pedro do armazém, Pedro respeitado, Pedro homem direito, Pedro filho da terra, Pedro homem respeitoso, Pedro que casou com Joana filha da terra, Joana mulher respeitadora e respeitosa, Joana moça bonita, Joana filha de um agricultor. A vida continuava. Nada de diferente naquele casal bem postado, bem colocado na vida. O armazém de Pedro era bom. Pedro havia recebido o armazém de seu pai, que por sua vez havia herdado o armazém de seu avô. E assim ele pretendia passar o armazém um dia para o único filho dele, Ivan. Só que ele tinha sonhos maiores para Ivan. Como ele dizia, quem sabe você fica com o armazém, mas eu queria que você estudasse. Pedro tinha sonhos maiores para seu filho querido, desde que nasceu. Desde o primeiro instante em que Pedro viu Ivan, ele tinha aquela paixão. Era a paixão de pai para filho, mas era até mais. Sabe quando existe uma espécie de idolatria? Pedro adorava o filho Ivan e via no filho todas as qualidades do mundo. Ele vai ser grande, dizia ele. Vai ser doutor, isto eu asseguro. Ivan era um rapaz normal. Cresceu, estudou ali na terra, não tinha muita escola ali. Estudou naquilo que pôde. Logo pretendia seguir para frente. Mas Ivan, embora o pai quisesse, embora o pai o incentivasse, como? Para continuar os estudos, Ivan dizia: pai, eu gosto daqui. Eu não quero ir para a cidade grande. Eu não quero. Pai, o senhor quer que eu seja médico? Mas eu não quero, pai. Eu gosto daqui. Eu queria negociar aqui. Eu queria viver aqui. Aqui eu nasci. Não nasci para a cidade grande, pai. Mas o pai insistia. O pai que via no filho uma inteligência muito grande, realmente. Ivan era inteligente. Realmente Ivan era aquele menino que se destacava. De tanto o pai insistir, o filho foi para o Recife. E lá no Recife começou a estudar. Não medicina como queria o pai. Não medicina. Mas ele foi fazer o vestibular lá na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Ele que era do Rio Grande do Norte. Ivan pegou os hábitos de Recife. Logo, ele volta modificado. Logo ele volta já se vestindo diferente, falando diferente, olhando para moçolas de lá, para as moças de lá de forma diferente. Ivan parecia agora moço da cidade, para orgulho do pai dele. Ivan estava com 18 anos de idade
18 anos de vida. A família ia muito bem. O pai era, nossa, vidrado no filho. Era o maior fã, só faltava pedir autógrafo para o filho. A mãe, gente fina, Dona Joana, mulher bonita, casou muito cedo. Tinha 33, 34 anos de idade, bonitona. Muito bonita, Dona Joana. A mãe de Ivan. Ivan estava passando um período lá na casa da família, naquela cidade do Rio Grande do Norte. Logo Ivan voltaria para o Recife. Logo Ivan voltaria para seus estudos. Quem sabe entraria na faculdade de medicina. Quem sabe? Ele estava se preparando para isso. Mas enquanto o dia não chegava do exame final, ele teve aqueles dias de folga e foi para a cidade natal. Foi para a sua cidade, aonde ficava diuturnamente ao lado do pai. Foi ele que teve a ideia. O pai, tô com saudade de pescar. Tô com saudade de tomar um banho de cachoeira e fazer uma pescaria. Logo eu volto pro Recife. O pai programou para o dia seguinte. Tudo bem, filho. Amanhã a gente vai. O armazém à venda tinha gente que tomava conta. Do negócio do pai tinha gente que tomava conta. E pai e filho fizeram lá aquelas mochilas, encheram uma sacolinha de sanduíche, apetrechos para a pesca e cedo de madrugada saíram rumo ao local da cachoeira e da pescaria também. Era um pouquinho distante um do outro, mas não era muito. Só que aconteceu um fato. Na metade do caminho, enquanto pai e filho caminhavam, o tempo começou a mudar. Estava amanhecendo o dia, mas o dia estava escuro. E quando o sol tentava furar as nuvens para se mostrar, para trazer um pouquinho de claridade, se via. Ia chover, estava bem nublado. Logo depois começou trovão. Aí o filho disse pro pai: o pai, é melhor a gente voltar. É melhor a gente voltar, pai. Se a gente não voltar depressa, vai pegar uma chuvarada. Vai pegar uma chuvarada mesmo. E se a gente for banho de cachoeira, não vai dar para tomar. E peixe não se pesca com chuva. Não se pesca peixe bom com chuva. E pai e filho decidiram voltar. Foram voltando lentamente. Pararam até, comeram um sanduíche daqueles levados na mochila. Vieram conversando. Sabe aquela caminhada tranquila e sossegada? Chegaram em casa e estranharam. A casa estava fechada. Aquela casa fechada. Cedo todo dia a mãe se levantava, não estava de pé. Joana, 33, 34 anos de idade. Era mulher bonita, mas muito trabalhadora. Era mulher que cedo começava os seus afazeres domésticos. Mas a casa fechada não era casa de sítio, mas era uma casa grande que tinha um belo quintal e ficava um pouco afastada da casa de um vizinho de outro. O que teria acontecido à casa fechada? Só podia ser que a mãe tinha ido para a cidade. Tinha ido. No interior se chama cidade, qualquer coisinha que é centro é cidade. Só se a mãe tivesse ido para a cidade. Pai e filho se aproximaram sem fazer barulho, antes não tivessem chegado. Antes não tivessem voltado.
A cena que eles viram foi tenebrosa. Quando entraram na casa, Pedro, o pai, percebeu que tinha coisa diferente. Um par de botas perto da poltrona. Um par de botas que não era dele, era de homem. E sussurros que vinham do quarto, como um cão ferido, como uma fera ferida. Pedro, o pai, ele entra no quarto, seguido pelo filho Ivan, e os dois veem aquela cena. Em cima da cama, a mãe, a bela mulher Joana, e ao lado dela, para não falar em cima, ao lado dela, Manel farmacêutico. Flagrante de adultério, completamente transtornado, completamente doido o pai. Completamente transtornado, doido, enfurecido. O pai, ele começa a gritar, ele começa a xingar, ele corre até a cozinha e pega aquela faca. Mas quando volta para o quarto, os gritos da mulher: cuidado, Pedro! Manel farmacêutico já tinha aquela arma na mão. E quando Pedro chegou com o facão, o farmacêutico, ele estava despido, estava nu, mas em cima ali da cadeira, sei lá de onde, ele tinha deixado a roupa dele e a arma dele. Ele pulou da cama, pegou a arma antes que Pedro voltasse. Quando Pedro voltou, quando o marido enfurecido, traído, raivoso, quando Ivan ficou perplexo, parado, o filho ficou sem saber o que fazer, olhando a nudez da mãe e do amante dela, olhando a fúria do pai. O pai que volta com o facão, mas o farmacêutico já estava com a arma na mão. Quando Pedro se aproximou, o farmacêutico atirou. Era aquele revólver garrucha de 2 tiros. Os 2 tiros acertaram no pai. Pedro caiu. Os gritos desesperados da mãe Joana, a perplexidade e a impotência de Ivan, que não sabia o que fazer. Mané, ele ainda passou e: desculpe, eu não queria isso. Vestiu sua roupa, levou a bota na mão e foi embora, carregando a sua arma e carregando a vida de Pedro. Pedro não resistiu, não deu nem para socorrer, sangrou até morrer ali naquele quarto, no quarto que era o seu quarto de dormir, mas que foi o quarto da traição, o quarto de sua morte. Ivan, durante 1, 2 horas, Ivan, ele fica parado, perplexo, abobado. Ele fica, apalermado, abismado. Só 2 horas depois, como se diz agora, caiu a ficha nele. Só 2 horas depois é que ele começou a tomar consciência daquilo que havia acontecido. E a raiva. O corpo do pai ali estirado no quarto, coberto agora com um cobertor. A mãe já vestida, chorando num canto. Ivan, o filho. Ivan, o ódio. Ivan, o pai morto. Ivan, a mãe adúltera, culpada de tudo. Ivan, ele quer chorar, mas não tem lágrimas. Ele quer soluçar, mas não consegue. Ele quer sentir pena de si próprio, pena do pai, mas ele só consegue sentir ódio da mãe. Ele só consegue sentir ódio, e muito ódio, da mãe. Ele pensa em 1000 coisas.
mas decide que não. Rapidamente enche aquela mochila que ele esvaziou primeiro de material de pescaria. Enche com as poucas roupas que ele quis levar. E vai embora. Mas antes de partir, a mãe lhe disse e fez um juramento a ela: você não é mais minha mãe. Eu odeio você. E se eu viver 1000 anos, por 1000 anos eu vou te odiar. Nunca me procure. Nunca me procure, porque eu nunca vou te perdoar. Você não presta, você é uma quenga. Você não é minha mãe, você é quenga. Você é quenga. Eu sou filho de uma quenga, por isso não quero saber de você. Nunca mais. Ele volta para o Recife, mas não volta para a escola não. Não volta para a escola não. Não tem mais sabor a estudar. Ele queria estudar porque seu pai quis que ele estudasse. O pai estava morto. Ele não ficou nem para o enterro do pai. Lógico que na cidade todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. Lógico. Ele não fica em Recife. Ivan vem para São Paulo. Parentes daquela pequena cidade no Rio Grande do Norte vendem lá a venda. Dão dinheiro para ele pouco. Foi vendida assim atabalhoadamente a venda do pai. E com aquele dinheiro ele vem para São Paulo, aonde monta um pequeno negócio e quebra a cara. Quebra a cara porque, imagina, ele não tinha experiência de São Paulo, nem conhecia São Paulo, vai montar negócio. Mas ele começa tudo de novo. Ivan não deu endereço para ninguém. Ivan nunca mais procurou ninguém. Ivan, aqui em São Paulo, começou a trabalhar de empregado, depois foi progredindo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Ivan era um homem triste. Ivan não queria saber de mulher. A mãe, a figura da mãe, 4, 5 anos depois, 4, 5 anos depois, aqui em São Paulo, ele encontra uma pessoa casualmente. No Largo 13 ele encontra uma pessoa de lá. E ele conversa. Você nunca mais voltou para lá? Perguntou a pessoa de lá. Não, desde que aconteceu a morte do meu pai, nunca mais. Você não foi nem no enterro dele, né? Não, não fui. Nem no da sua mãe, né? Minha mãe morreu e ele ficou sabendo. Depois que ele partiu, depois de tudo, a cidade renegou a mulher. Ninguém aceitava mais. Ela se trancou naquela casa. E naquela casa definhou até a morte. Morreu super magra, judiada, talvez tuberculosa. Talvez porque ninguém a viu, ninguém a tratou, ela não procurou ninguém. Ivan, que triste fim teve sua família que era tão boa. Mas ele não queria saber de lá. Ele não queria saber de lá. Ele retoma sua vida sofrida aqui. 7 anos se passaram. Foi exatamente no aniversário de 7 anos da morte de seu pai que ele teve aquele sonho. Ele sonhou com o pai chorando. Ele sonhou com o pai, e o pai estava com a mesma roupa do dia que morreu, no sonho. E o pai tinha lágrimas nos olhos. E o pai dizia para ele no sonho: meu filho,
você me decepcionou. Meu filho, você não foi homem. Eu fui traído, mas morri como homem. Você fugiu. Seu pai está morto, sua mãe adúltera está morta também. E o causador de tudo continua vivo. Você foi covarde, meu filho. Ele acordou. Dias depois ele teve um sonho parecido com o pai, dizendo para ele: filho, vai ficar de graça. Você não vai lavar o sangue do seu pai? Você não vai lavar o sangue do seu pai? E ele acorda. A partir de então, os sonhos se sucederam. Eram pesadelos intermináveis, aonde o pai aparecia, ora chorando, ora bravo, mas sempre cobrando. O farmacêutico está lá, meu filho. Como a dizer, e você está aqui e não fez nada? Meses, ele que queria esquecer, ele que não queria se lembrar da tragédia que foi, vivia sonhando, fez de tudo, tomou remédio, tomou calmante, tomou chá disto, chá daquilo, chá de milícia, para acalmar, mas não adiantou. Os sonhos se repetiam a cada dia que passava. E o pai: meu filho, você me decepcionou. Meu filho, você me decepcionou. No emprego dele, ele conta o sonho. E a turma fala: ah, não sei, esse negócio de sonho ninguém sabe. Pode ser tudo. Pode ser seu subconsciente, pode ser seu inconsciente, pode ser uma mensagem também, quem é que sabe? Muito tempo sonhando, e ele começou a se sentir covarde mesmo. E decidiu voltar à terra. E decidiu retornar à terra, afinal, a venda havia sido vendida, a casa ele não sabia, precisava ver. Poderia ter escrito, mas não. Voltou. No ônibus, ele foi de ônibus. No ônibus que, durante 2, 3 dias, ele viajou. Nos momentos em que ele adormeceu, ele viu o pai sorridente, como a dizer: agora sim, meu filho. Agora sim, meu filho. Ele chega na cidade. E todo mundo olhando para ele. O Ivan voltou. Será que ele veio vingar a morte do pai? Será? Cidade média onde todos se conhecem. Ele passou em frente da farmácia e viu o farmacêutico, que sorriu para ele e falou: oi! Ele não respondeu. Tá certo que a mãe era culpada, mas a mãe já havia pago com a vida o erro cometido. Tá certo que o farmacêutico matou o pai dele em legítima defesa, porque o pai dele mataria o farmacêutico. Foi buscar o facão, mas o pai dele não procurou a encrenca. Naquela noite, ele dorme na casa de um primo. A casa estava abandonada. Diziam os moradores da cidade, isto é muito comum no norte do país. A casa estava mal assobradada. É assombrada, né? Mas se fala, estava assombrada. A casa mal assombrada, que ninguém queria chegar perto dela. Diziam que daquela casa à noite
Se ouvia, ora choro, ora gemidos. Era uma casa que atemorizava na cidade, que precisava ser demolida. Só não demoliram porque o herdeiro não aparecia, o filho. Ele dorme na casa do primo. E na casa do primo, naquela noite, ele tem aquele sonho com o pai. Eu sei, meu filho, que você vai fazer o que é certo. Por isso, hoje eu vim me despedir de você. Vou ter o descanso que eu preciso. Ele sonhou. No dia seguinte, ele vai à farmácia e leva ao farmacêutico aquilo que ele trouxe de São Paulo, uma arma. Ao chegar na farmácia, saca o revólver e diz: eu vim fazer com você o que você fez com meu pai. Mas seu pai queria me matar. Você dormiu com a minha mãe. Você desonrou nossa família. E incontinente, ele começou a atirar. Descarregou a arma no farmacêutico, que teve morte instantânea. Não fugiu. Nem pretendia fugir. Todo mundo esperou que ele corresse, que ele saísse, que ele tivesse uma fuga programada. Não tinha. Esperou o sargento, e funcionava até como delegado da cidade. O sargento com 2 soldados que veio e deu ordem de prisão para ele. Ele foi preso, depois encaminhado para Natal. Foi preso, depois encaminhado para a capital, aonde, depois de um tempo, foi julgado. Foi condenado a 9 anos de prisão. Foi condenado a 9... Não, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Deveria cumprir 9. Cumpriu 9. Foi condenado a 12 anos de cadeia pela premeditação e morte. Durante 9 anos, ele permaneceu preso. Nunca mais sonhou. Nunca mais sonhou com o pai. Aquele último sonho: vim me despedir de você, meu filho. Nunca sonhou com a mãe. Cumpriu sua pena, saiu em liberdade vigiada. Depois de 9 anos, voltou para São Paulo. Em São Paulo, hoje, a única coisa pedida foi: não revela o endereço. Em São Paulo, hoje, ele tem um comércio. Eu nem falo qual. Sei lá se tem sequência a história. Sei lá se o farmacêutico tinha filhos. Eu o conheci. Ele próprio, com sua própria boca, com suas próprias palavras, me contou a história. E me perguntou: era sonho? Só sonho? Ou era meu pai? Era minha imaginação? Eu nunca mais sonhei. Ou meu pai pedia vingança? Não sei. A resposta que eu lhe dei é a resposta que talvez toda pessoa possa dar. Não sei. Como é que eu posso saber? A história de Ivan, que não é doutor, como o pai queria que ele fosse. Estou certo ou errado? Não sei. A última coisa que eu quero ser no mundo é juiz. O que é que o senhor faria no meu lugar? Não sei. É só não sei, mas não sei. O pai teria sonhado
pai teria aparecido nos sonhos dele de uma maneira sobrenatural ou foi apenas o subconsciente dele? Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Só sei que o caso acabou. Você acabou de ouvir Gil Gomes, o maior repórter policial do Brasil. E os seus casos fantásticos. Histórias intrigantes que mexem com você. Gil Gomes, para quem tem fraco por histórias fortes.